Senhor Adriano. Então, vamos só fazer um rápido resumindo desse capítulo, né? Nós estamos aí no capítulo número 2, de Clarencio. Já vimos logo no comecinho aí, né? Esse chamado de suicida, escutando as vozes, né? Suicida, criminoso, infame. E nós vimos que isso são espíritos perversos que identificaram nele o sentimento de culpa, né? Que todo ser acaba levando esse sentimento de culpa, ou perceber que não cumpriu o dever, que tinha que cumprir, né? Mas é importante até que a gente saiba nesse ponto que nem todos chegam lá com esse sentimento de culpa. O sentimento de culpa ele acaba brotando no ser que já tem um mínimo de noção, de discernimento. Porque se ele, por exemplo, vai daqui muito apegado no crime, em condutas criminosas, ele vai desembarcar lá do mesmo jeito, e vai prosseguir com essa conduta dele sem nenhum sentimento de culpa. Isso vai acontecer no futuro, não se sabe quando. Né? Temos um exemplo aí na sequência, nas obras do André, não sei se vocês já leram o livro Libertação, que é o oitavo, não sei o que, da obra, da sequência, né? Em que narra a história de um espírito que teve um cargo grande no clero aqui na Terra, inclusive, mas desembarcou lá com todas as ideias ainda inferiores, com muita maldade no coração, e ele se tornou um senhor, um governante de uma área trevosa e permaneceu nesse estágio por 700 anos. Está lá na obra. Até que um dia a mãe dele, que era um espírito já mais elevado, que monitorava ele constantemente, percebeu uma brechinha nele, um tédio daquela situação, então ela desceu, chamou a equipe que pudesse ajudá-las, foram lá, enfrentaram, descreve no livro, né? No livro fala, conseguiu despertá-lo e resgatá-lo. O André, podemos dizer, com toda essa problemática que ele está nos narrando aqui, ele ficou 8 anos lá. Levou 8 anos para despertar, como ele vai despertar aqui no fim desse capítulo que nós estamos vendo. Tá? Mas, enfim, então, esse sentimento de culpa brota quando está próximo do ser tomar consciência. Senão, vai ficar sem sentimento de culpa por longos tempos. Vai se tornar obsessor de alguém, por aí vai. E está assim, não tem sentimento de culpa. Tá? Mas, enfim, aí nós vimos que esses espíritos perceberam isso, e ele passa depois a descrever, né, que os fenômenos físicos ainda o dominavam, comezinho os fenômenos da experiência material, patenteava-se meus olhos, cresceram minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Então, nós abrimos um parênteses para estudar como é que esses espíritos acabam sentindo a continuidade das sensações físicas. Ele mais à frente já descreveu no capítulo anterior e vai descrever mais à frente que sente frio, sente fome, sente calor, né? Necessidades fisiológicas em geral. Mas como isso se ele não tem corpo? Então é isso que nós abrimos um parênteses para ler lá no livro dos Espíritos, a explicação dos Espíritos, né, através do Kardec, a questão 257, que é o ensaio teórico das sensações dos Espíritos. Então, nós já vimos uma parte aí, não é isso? Já entendemos que o corpo é um instrumento da dor. O Espírito não poderia sentir dor se ele não tem corpo. Mas ele sente a dor.
Aí, como é que é isso? É o que nós estamos aprendendo aqui. Na verdade, vamos dizer assim, como ele tem muita afinidade com a matéria, ele guarda todas as impressões da matéria. Então, ele acaba, essa dor, que é, ao mesmo tempo, fictícia, porque ele não tem o corpo, ela é real, porque ele sente. Só que ele não sente num órgão só, porque ele não tem os órgãos físicos. Então, ele sente como um todo. Né? Isso nos deixa claro o tamanho que a nossa mente nos engana e nos manipula. Sim. Tamanha a força que ela tem a mente. Exatamente. Então, nós paramos no meio dessa questão 257 aí, é lá no Raul Livro, né? Isso. No meu livro. Aqui está marcando página 213. No meu livro é outro, aqui eu estou na 230. Dessa página? É porque eu estava sem o lápis no dia. Quase terminando já. Então vamos lá, quem tiver o livro pode acompanhar, quem não tiver, se quiser acompanhar lá. Ali você consegue aumentar, mãe? Tem, deixa eu ver se consigo dar um. Isso, tá bom. 257 do livro dos Espíritos. Ela é enorme, nós estamos lá para lá do meio já. Aquele parágrafo ali, ó. Se tiver um livro grande, eu quero. O seu está na página 234. Aqui em cima, assim, ó. Isso aí. Isso aqui, consigo aumentar o máximo aqui. Eu acho que o máximo vai ser isso aí. Que vai começar a cortar. Tá bom, não tá bom. Vamos lá? Vamos nós. Está falando aqui do perispírito. E essas sensações todas acabam permanecendo lá no perispírito. Né? Então, está explicando ele aqui. Ao nível do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço, está indefinido. Indefinido. Será que é uma mistura de indefinido com infinito? Eu não conheço o termo. Do futuro e do passado depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Claro, tem que ter essa percepção, né?
passado, presente, futuro, só os mais elevados têm essa condição. Objetarão, talvez, toda esta teoria nada tem de tranquilizador. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis nos informais de que ainda sofreremos. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Ah, sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, há muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Até para lembrar aqui que essa questão dessa vida sóbria, numa questão à frente do Livro dos Espíritos, 600 e alguma coisa, não sei, os Espíritos perguntam assim, se existe, a felicidade, ela é relativa. O que me faz feliz, não faz feliz a Érica, não faz feliz a Nancy, é diferente. Às vezes perguntam se existe uma cota comum de felicidade para o homem encarnado. E os espíritos superiores respondem a Kardec. Sim, em termos materiais, a posse do necessário. Ponto. A posse do necessário. Tudo que for supérfluo, você vai correndo atrás, tira o sossego. E quanto à parte moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Simples. A posse do necessário, materialmente falando, e a consciência tranquila, que só tem quem não deve nada a ninguém, não prejudica ninguém, procura sempre fazer o bem, e a fé no futuro. É quando eles perguntam o que é a felicidade, né? Não, se existe uma cota de felicidade que poderia ser, atingisse todo mundo e deixar todo mundo bem. É isso aí. Inclusive foi o que eu falei com o Matheus no fim de semana, no domingo, foi isso. Foi exatamente isso. A gente cai aqui. Caiu nos excessos, isso vai de alguma forma nos trazer limitações e dificuldades. Tanto aqui quanto lá. Né? Ora, não. Daqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Isso aí. Que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. É uma questão de uma lei de afinidade, de sintonia. Se a gente pensar bem, é muito justa. Né? Se você viveu apegado à matéria, a morte não modifica nada, panorama nenhum. Instantaneamente, você vai chegar desencarnado, apegado. Quando você fala matéria, as pessoas mesmo, né? Tudo. A gente pensa, quando fala matéria, a gente pode pensar só bens. Que é bens, que é dinheiro. Não. Um monte de coisa. Né? O poder, o apego aos afetos, inclusive, tudo isso carrega dificuldade para a gente. Então, se você já trabalha com tudo isso aqui,
e diariamente vai procurando identificar, né, na nossa conduta, onde é que a gente tem esses apegos, esse excesso, que a gente procura de alguma forma trabalhar, a gente já chega lá com isso, se não eliminado, pelo menos num grau menor, porque vai nos dar uma quantidade menor de perturbação, vamos assim dizer, para não precisar jamais passar pelo que o André está passando aqui, né? Sim. Você que, gente, desculpa falar essas coisas, mas é porque foi tão verdadeiro que eu tenho que falar. Quando houve, né, o problema lá do Luiz sem carne, e que eu vim aqui para a ectoplasia, você lembra que eu tinha um processo montado, né, contra o pronto-socorro. Eu vi o Luiz na parede, não foi em momento nenhum, foi eu sentada lá da Kelly, que eu fechei o olho, que eu vi o Luiz com uma pessoa baixinha, com roupa branca, que era a médica que ele atendeu. Só não vi o rosto dela, mas ele eu vi perfeitamente. E fazendo assim para mim, ó. E quando eu saí lá de dentro, eu não tinha mais, você lembra que eu falei para você, Roberto, o Luiz não quer que eu faça isso, eu não vou fazer. Quer dizer, eu acho que ele, gente, porque ele é muito verdadeiro, entendeu? Então, é uma coisa que eu tenho que expor. E foi assim, tão verdadeiro ao ponto de eu desistir daquilo. Aquele sentimento saiu de dentro de mim. Então, você vê como é que quando o espírito ele tem condição de vir até você e passar uma mensagem dessa, eu acho que cabe aí nesse ponto, tá entendendo? Que ele deveria estar num bom lugar, entendeu? Tinha entendido que era, que tinha que acontecer e que era para eu não fazer. Mesmo que tivesse acontecido alguma negligência lá, estava no processo dele, né? Eu lembro que no primeiro momento eu te aconselhei, pensa se é isso, né? Se você quiser, você tem seu direito, mas pensa se é isso que você quer. Eu nem estava pensando nele, nem estava nada, nem estava pensando naquilo, aquilo era o processo que estava montado. Você tinha dito para mim assim, engraçado, que a gente ficou um ano, quase um ano, você com o processo e falou assim, não, eu vou esperar conversar com o cardiologista para ver se tem fundamento, Bernadette. Aí você falou comigo em novembro, assim, ó, o cardiologista falou que foi um cardiologista, amigo meu, falou que foi omissão de socorro. Nós podemos dar coisa. Aí, 2 meses depois, aconteceu. Nossa, eu fico até passando mal, gente. Porque eu fico, me dá uma dor bem. Porque ele não queria mesmo que aquilo acontecesse, entendeu? E ele teve essa permissão aí, entendeu? Então, nossa, eu acredito muito por causa dessas provas que foram muito fortes na minha vida, entendeu? Que não é para qualquer um, né? Então, eu agradeço todo dia a autoridade, entendeu? De ter permitido que eu não fizesse uma coisa que fosse atrapalhar ele lá, entendeu? Atrapalhar ele e atrapalhar você, que você está com uma dor de cabeça grande aí, esquentando a cabeça com isso, né? Enfim. Eu vou falar por uma coisa aqui, Rocha, mas é rápido. Eu vou falar por mim mesmo. Por mais que a gente não saibamos escancaradamente as nossas tendências, mas se você olhar bem lá no fundinho, nós sabemos o que realmente nos prende. Eu vou citar por mim aqui mesmo. Eu, em muitos dos sonos, no desdobramento, eu vejo eu em bagunça ainda. Coisa que aqui eu estou me educando para que, já vi muitas coisas absurdas ao dormir, e, sabe, uma coisa que eu estou tentando aqui educar quando eu vou me desdobrar, e ainda me vejo ainda. Para orgia, para bagunça, para coisas absurdas. É um processo. Isso. Não consegue virar essa chave. E
E é coisa que aqui não é mais isso. E dá para a gente perceber o nosso interior ainda, aquela coisa te puxando, ainda te segurando, puxando para trás. Isso aí. É trabalhar em cima disso, isso aí. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre fazer e não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merece. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. É pouco, né? Só isso que tem que fazer. Só um pouquinho de coisas. Você falou uma palavra que não sai da minha cabeça, a questão do sofrimento relacionado com a culpa. Sim. Porque é muito difícil você desencarnar e você não ter esse sentimento de culpa, né? Não fiz o suficiente, não me dediquei o suficiente. Não, a gente se libertar, a nossa mente se libertar disso já é bem complicado. Sim. Para se libertar disso, tem que estar com a sensação de dever cumprido. Sim, que é... Porque são raros aqui, né? Então, agora, tem a culpa e tem a culpa. Tem a culpa. Né? Porque lá é uma atividade. Conforme a gente tiver feito esforço, vamos levar a culpa? Claro, sim, só espírito perfeito talvez não tenha, mas não a ponto de nos desestruturar como o André ficou desestruturado. Né? Aí, contrapondo isso aqui, mostrando que, não vou dizer que é possível, vou dar um exemplo aqui, mas já é um espírito avançado. O doutor Bezerra de Menezes está narrado no livro dele lá, nos lindos casos, o doutor Bezerra descreve a situação do desencarne dele. Vocês já leram a obra. Mostra que ele desencarnou e acho que 1 ou 2 minutos em seguida ele começou a escutar uma música, já desencarnado. E aí pergunta, foi recebido por uma equipe, né, espiritual, e perguntou: que música é essa? Ele já estava no plano espiritual e eles falaram assim: vem aqui para o senhor ver o que é. Aí ele levantou-se, foi numa sacada, abriu-se, tinha umas 200 pessoas entoando um hino de agradecimento a ele, Bezerra de Menezes, pelo bem que ele tinha prestado para as pessoas aqui na Terra, né? Ele foi conhecido como o médico dos pobres. Então, olha o desencarne dele. Foi instantaneamente, ele já não tinha nada amarrando ele aqui. Né? Então, entre ele e o André, estamos nós. Né? Exatamente. Nós não... Tudo é um processo. O processo da doença também acaba dando a oportunidade. Ajuda, né? Escoar um pouco daquela... Acontecer comigo, meu filho sacode. Doença, né? Agora nós não precisamos esperar o processo da doença, né? Nós temos a possibilidade de fazer uma análise todas as noites, qualquer horário, a gente tentando identificar no nosso comportamento onde é que a gente precisa mudar e tentar mudar, a gente não vai conseguir de uma vez, né? Iniciar. Porque eu penso como é que isso funciona. O exame de consciência, se você faz ele bem feito, também é um processo. A gente consegue fazer exame de consciência. Nunca fiz, vou sentar hoje, vou fazer uma autoterapia, vai me aparecer tudo. Não. Na primeira vez que a gente tentar, nós vamos dormir, nós vamos cochilar, mas se a gente for persistindo e formos pedindo a ajuda da espiritualidade para nos ajudar a nos mostrar o que é que nós precisamos identificar, o que é que nós precisamos corrigir. Os espíritos falam que essa ajuda não falta em hipótese alguma. Você está buscando tentar ser uma pessoa melhor. Depois que você pega o hábito de fazer todos os dias, quando você esquece, você não dorme. Sim. Quando eu esqueço, meu Deus, não passei o dia. Então,
Eu já tive experiência. Também é processo do exame de consciência. Então, se você faz, identifica e começa de alguma forma a trabalhar, né, as coisas que você já pode mudar, e aí como é que é? Se você identifica, por exemplo, um comportamento egoísta, se a gente perguntar aqui, todo mundo tem egoísmo? Tem, mas onde que eu tenho egoísmo? Eu preciso saber, na minha conduta, onde é que eu manifesto egoísmo. Falar que é egoísta é meio generalizado. O exame de consciência consiste exatamente aqui. Lá na relação com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, eu tento repensar aqui o que eu entretive de conversa com ele, de comportamento, ali eu vou tentar. Tem egoísmo aí? Tem? Não tem. Lá no meu trabalho, aconteceu algo, um fato importante, como é que eu agi lá? E o Kardec fala na questão de 1919, Santo Agostinho fala, melhor dizendo, que como é que a gente vai identificar se eu fui egoísta, se dificilmente a gente vê isso na gente. É tentar se transportar lá para o lugar do outro e ver o outro fazendo aquilo que você fez com você. Se você acha bom, tá bom, não é egoísmo. Mas se o outro fizer com você, você acha que é ruim, é egoísmo. Então, a partir dali, aí o exame de consciência funciona assim. Você identificou o comportamento ali. Numa próxima ocasião que surgir aquela mesma situação, a sua mente já emite um sinal de alerta. Ó, eu identifiquei isso lá atrás. Então, agora eu tenho chance aqui, às vezes, no meio do caminho você consegue frear, né? E, às vezes, com o exercício, você vai conseguir conter antes. É isso. O objetivo do exame de consciência é esse. E assim nós vamos trabalhando as nossas dificuldades para chegarmos lá com poucas dificuldades. Conseguir tudo não dá, não somos exemplos. É o menos possível de débito, né? O menos possível de coisas que possam nos atrasar, desequilibrar, né? Desequilibrar. Onde parou? E nenhuma recordação? Isso mesmo. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. A diferença. Nós estamos falando agora de sofrimento físico. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. O problema é que a gente vai para lá com a reminiscência da dor física, porque nós não temos essa consciência aqui, e vamos com a dor moral, com a consciência de culpa, né? Por isso, está aí Nancy, Verônica, que trabalha com a gente na obsessão segunda, não passa uma semana sem que manifestem espíritos ali sentindo dor, né? Dor no peito, falta de ar, dor no estômago, zonzeira, fraqueza, não aguenta andar, os espíritos têm que, a equipe trabalhadora tem que levar numa maca para atendimento. Olha só, é isso aqui, ó. Sim, e muitos não têm nem a noção de desencarnar. Isso é tão importante, que passou por um processo que eu tive 2 anos atrás, da minha sogra no UTI. Ela sentia, quando ela saiu da UTI, entubada e tal, ela sentia dor o tempo todo. Tinha que dar morfina, reclamava, obesa. Quando ela voltou para casa, ela não lembra de nada. Mas a senhora não lembra, a senhora ficou pedindo de dor a noite inteira, a senhora não lembra, a senhora pedia para virar. Não lembro, não sinto, não lembro de nada. Dormi quando você isso. É a nossa mente, né, André? Que é a parte. Então, se você transporta essa dor para a reencarnação, quando você não tem físico mais, a sua ligação com a matéria é tão intensa que você prossegue, inclusive achando que está vivo.
Né? O André tinha aqui a confusão, ele narrava aqui, gente, o que está acontecendo? Aliás, ele tinha consciência que tinha morrido, mas ainda assim sentia todas as coisas. Para ele, a confusão era isso aí, inclusive. Né? Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram um bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiserem, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Então, entendemos aqui, na verdade, essa segunda parte fala mais, que nós lemos hoje, né, estava mais no sentido aqui, dando ênfase à parte moral, né? Na primeira parte, foi mais específico em relação às sensações físicas, mostrando que realmente o espírito leva essas sensações pela afinidade, pelo apego, né? Afinidade e apego aí tem o mesmo sentido, com a matéria. Então ele leva a sensação de fome, de sede, de frio, de calor, que na verdade não existe. Falou aí que os espíritos, qualquer deles, pode atravessar o fogo não queima os tecidos da alma. Mas, se ele entrar no fogo lá, ele se sente queimado. Né? Inclusive, há uma, vamos dizer assim, uma observação a ser feita com a questão da cremação. Depende do espírito, do desencarnante. Nossa Senhora. Né? Se ele tem esse apego excessivo com a matéria, ele acaba sentindo os horrores de uma cremação. Eu não quero mais cremar ninguém. Meu marido pediu, mas depois eu assisti uma palestra sobre isso, de quanto tempo? 36 horas ou mais. Eu falei, o quê? Nunca mais. Então, é uma coisa assim. Não quero. Fazer ou não fazer? Né? De qualquer forma, vai ser uma sensação que é irreal, mas para o espírito é real. Como o André está sentindo tudo aqui. Mesmo a pessoa pedindo, Roberto? Ele pede, mas ele não sabe as consequências disso. Ele pede, mas não colou. E se eu te indicar dele for demorar? Porque se ele desencarna e desliga totalmente do corpo, é tranquilo, não teria problema nenhum. Mas nós sabemos que os apegos à matéria, aí nós então voltamos para a mente, não é só dinheiro, não é só carro, casa, é um conjunto de coisas. Né? Até vou olhar meu filho lá mais um pouquinho antes de mim. Vou lá dar um tchau à minha mãe, ainda não despedi. Isso aí. E a cremação está muito na moda, né? Então, é uma questão ambiental, de custo. O meu pai foi queimado, né? Mas ele estava no hospital, demorou, porque o meu pai... Ô, Rocha, eu procurei ele indefinido, parece com isso aqui mesmo. Indefinido, tá lá, mas é a mesma. Eu indefinido, mas. É uma digitação lá, né? Então vamos lá no nosso lar.
voltar, né? Vamos até ler de novo, que é um trechinho pequeno, né? Vamos lá. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido, por vezes enxergavam-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Os vizinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescia-me a barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Então, aí nós paramos, né, e abrimos o parênteses para ler algumas questões do Livro dos Espíritos. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Vale comentar aí o seguinte, quando ele fala aí, não era o terrível abandono a que me sentia votado. É importante a gente dizer que ele se sentia abandonado, porque ninguém fica abandonado. Ninguém fica abandonado em local nenhum. Nós vamos ver mais à frente, quando ele consegue verificar mais nos capítulos seguintes, né? O Clarence vai explicar ele, o Clarence monitorava ele constantemente. Ele é que não dava uma entrada, não dava uma sintonia para perceber a presença do Clarence. E o Clarence poderia pegá-lo de qualquer jeito, mesmo sem perceber e levar? Não. Não poderia, porque ele precisava esperar ele dar essa abertura. Só assim ele estaria apto a ser socorrido e a ser auxiliado. Né? Mais à frente, nos capítulos seguintes, nós vamos entender isso. Levar a força nunca dá certo, né? Para nós encarnados, né? Às vezes eu falo, eu vejo, né, na minha visão, Roberto, não faça isso porque não está certo. Mas você tem. Então, é consciência mesmo, a teimosia, a rebeldia. Vamos ver dos viciados aí, o AA. Quem está apto a frequentar o AA? Eles vão na rua pegar os outros que estão bebendo? Não. Aquele que entendeu que está na hora de parar de beber, vai lá. Exatamente. Eu não sou alcoólatra. Esse não está no ponto de se tratar. Né? Às vezes a gente conversa, até preciso deles. Mas eu não sou alcoólatra. É isso aí. Então, todo mundo está vendo que ele está mergulhado no vício, mas ele não se acha pronto. Assim é o caso do André. Tem que esperar a abertura. Né? Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Nós podemos perceber aí, inclusive, eu falo aí, esse assédio incessante dessas forças perversas que me assomavam nos caminhos verdes e obscuros. Irritavam, aniquilavam a possibilidade de concatenar ideias. Isso é o quê? Um processo de obsessão que os próprios espíritos estavam impondo a ele. Por quê? Bombardeando ele de ideias, tirando dele a possibilidade de concentração, de pensar numa coisa mais elevada. Então, aí eles acabavam se sintonizando com aquilo. Quando ele ficava ouvindo essas gargalhadas que tiravam o sossego, ele sintonizava, ao invés de ele esquecer as gargalhadas e buscar, por exemplo, fazer uma prece, fazer uma oração, que é o que ele conseguiu fazer mais no fim aqui. Não, ele
dava atenção às gargalhadas, mesmo que contrariado, se irritando com elas, mas ele se sintonizava com elas. Ele não tinha o hábito da técnica De fazer oração. Né? Então, olha aí, se você tem o hábito diário de orar, não só uma vez, mas mais vezes durante o dia, pequenas preces, nós falamos no começo, a gente cria uma conexão, vai criando uma conexão com Deus, né? Você vai colocando mais e mais Deus na sua vida, então em vários e vários lances de um dia, você agradece, você pede conselho, Senhor, me ajuda aqui, eu preciso resolver isso, qual a melhor saída para me resolver do bem, né? Você vai, isso é hábito. Eu agora estou acostumando. Eu estou acostumando agora, sabe? Porque eu fui criada, eu tive religião. Sim. Então eu tive costume. Agora que eu estou. Isso aí. Tenhamos essa noção. Quem faz uma oração por dia já está melhor do que quem não faz. Mas é mais que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer essa conexão. Tem um estudo falando sobre os adolescentes se suicidando, essa geração, né? Sim. Eu acho que aumentou 200%. Falta dessa conexão. Aí, para onde essas aulas? Não ficam a desamparo, tá? Mas vamos colher. Quando eu vi esse estudo, tem um mês, o aumento de meninas se suicidando entre 15 e 16, 14, aumentou 200%. Ó, e isso está lá na Gênesis, tá? Previsto. Que na fase da transição entre o mundo de provas e expiações e regeneração, essa fase de transição seria marcada por muita gente pensa que são fenômenos físicos, tsunamis, terremotos, não. Fenômenos sociais, dentre eles o suicídio de jovens e crianças. Está lá na Gênesis, pode procurar lá que está lá. Não sei. Né? Não dói, né, gente? A gente pensar nisso. Então, nós temos, desde aqui, a oportunidade de a gente criar essa conexão, fazer prece, de criarmos o hábito de visitar uma pessoa que a gente sabe que às vezes está doente, um vizinho, um parente, né? Procurar levar ali uma palavra. Isso são hábitos que vão nos proporcionar a conexão. Jamais passaríamos pelo que o André está passando aqui, porque imediatamente, ao percebermos alguma situação estranha, a primeira reação seria orar, né? Levar o pensamento. Tá noite, André? Fica à vontade aí. Roberto, você teve uma época aqui, a gente fazia visita no asilo. A gente estava uma turma aqui, a gente ia fazer. Sabe, depois da pandemia, isso desorganizou um bocado, sabe? Desorganizou um pouco. Né? A gente fazia campanha do quilo, né? Pegava os jovens aí, de carro para a rua, passava uma semana entregando um bilhetinho, na semana seguinte passaria recolhendo alimentos. Isso é trabalho no bem, né? Isso aí. Lembrei que agora, Roberto, no livro Os Capelinos, narra um pouco sobre os mundos, de tempos em tempos, os mundos que estão passando por determinadas transições, acontece isso aí que você falou. Tsunami, terremotos, entre tragédias, entre outras as coisas, inclusive isso aí que você falou, suicídio. Mas esses fenômenos físicos, eles não fazem parte necessariamente da transição. Esses são fenômenos que são da geologia, né? Tem ciclos que de tempos em tempos eles acontecem, né? É só coincidência, porque a transição planetária, a revolução que está se fazendo já há muito tempo, desde a codificação, já foi anunciado que já entraria ali no período de transição de mundo de expiações e provas para a regeneração. É uma revolução social no comportamento das pessoas.
Essa é a revolução. Essa é a modificação que está sendo feita e que precisa ser consolidada, né? Para que a gente permaneça aí na Terra. Aliás, nós conversávamos sobre isso ontem, né, Pedro? Sobre a questão das migrações, né? A gente escuta falar aí que muitos não vão ficar na Terra, muitos, né? E eu ontem estava ouvindo uma palestra do Jorge Elahá, ele falando sobre isso, e até mencionou o capítulo da Gênesis, que isso está lá, se não me engano, capítulo 27, esse processo de migração de espíritos, falando, vão migrar aqueles espíritos muito endurecidos, que ainda só sentem prazer no mal. Somos nós? Não. Então, o que vai acontecer conosco? Nós vamos permanecer na Terra, mas vamos migrar dentro da Terra. Nós correremos um sério risco de desgarrarmos temporariamente do nosso círculo familiar, dos nossos afetos, e vamos reencarnar em locais difíceis da Terra. Oriente Médio, África, né? Todos esses recursos materiais que a gente... Isso aí que a gente tem hoje e que talvez a gente não valorize, né? Até essa questão que eles falam, o palestrante falando da síndrome do estrangeiro. Que muitas vezes você não se sente pertencente àquele país, àquela cidade, porque realmente você não é dali. Dali, você está lá em experiência. Você é um estranho no lugar, né? Mas aqui, sobre esses jovens, que vocês estão falando, aí eu vou está ocorrendo um negócio que eles estão fazendo festa no cemitério 20. e na capela mortuária. Meninos de 13, 14 anos, eles vão para lá com som, com um monte de coisa, crack, um monte de coisa. Roubaram tudo do cemitério, aqueles corpos, aqueles negócios. Está um horror até, porque eu tenho um grupo de lá e as pessoas colocaram postado, sabe, que não sabem mais aonde é o túmulo da família, porque está tudo bagunçado. Brincadeira. Agora você imagina. Antigamente a gente saía com um baile, já era uma coisa assim, saía sozinha de carro, com o namorado, meu Deus do céu, eu vou ir abaixo. Agora as pessoas, as crianças, né, 13, 14 anos, estão indo fazer festa no nosso cemitério. É absurdo, né? Não sabe eles o tanto que isso é perigoso. Mal sabe. Sabe eles. Boa hora, né? Ô, gente, nós estamos caminhando devagar com o livro, mas não com pressa, né? Acho que é importante a gente... Vamos ficar igual o livro do... É importante a gente entender bem, né? Explicar, não ficar dúvida. Vou tentar buscar ao longo de todo o livro, a gente buscar suporte em outras obras, né? Para dar... Essa explicação do Livro dos Espíritos aqui foi bem clara, né? Então, ficou claro de hoje o que nós lemos, né? Hoje, que está na nossa mão já começar desde já um processo mínimo que seja de conscientização, de identificação do que há de mal em nós, e todos nós temos mesmo, né? Somos espíritos de terceira ordem, e procurar trabalhar de alguma forma por minorar esse mal, né? Para que ele ceda lugar a alguém que nós temos dentro de nós também que precisa ser trabalhado, ser lapidado para ele se mostrar. Quem faz a prece para a gente encerrar? Espontaneamente esse habilita. Quando é a Marileia, a velha, né, Nancy? A Marileia 2 aí. A Nancy, toda vez ela fala, a Nancy. Vai, Nancy. Vamos agradecer a Jesus pela espiritualidade auxiliadora pelos recursos do estudo que Jesus puxou para todos nós. Procurar saber que cada um de nós pediu socorro também, mas precisamos também nos ajudar a nos melhorar. Como foi dito, ao exame de consciência e saber que nós não estamos sozinhos. Jesus está sempre comigo de nós. E através desses estudos, só temos a crescer. Dependemos de nós mesmos querer trabalhar
agir, se esforçar e a luta com o bem e o amor de Jesus para o nosso próximo. Que Jesus abençoe esta casa, abençoe o nosso lar, aos hospitais, onde houver necessidade, Jesus. O Senhor sabe todas as coisas do auxílio, da melhora de cada um de nós. E fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Tinha alguém? Mas Só aí no meio. Tá? Só aí no meio. Fica com Deus aí. Fique com Deus. Bom.